Vamos interpretar um pouquinho a legislação. Eu peguei alguns exemplos para a gente entender como é que se interpreta, como é que se lê e se interpreta a legislação. Eu vou pegar aqui como exemplo a Lei Federal 7802 de 1989 e o decreto regulamentador, que é o 4074/2002, que é a conhecida legislação de agrotóxicos. Então você veja que os próprios capítulos meio que fazem menção aos assuntos que serão tratados. Então você tem lá as competências, registro de produto, registro de pessoas físicas e jurídicas, a embalagem, fracionamento, rotulagem, propaganda, armazenamento e transporte, receita agronômica, controle, inspeção e fiscalização, infrações e sanções. Você quer saber sobre determinado assunto? Vai estar mais ou menos dividido ali pelos capítulos. Então, eu vou pegar um exemplo específico sobre as competências. Então, a gente vai pegar primeiro a lei federal, vamos ver o que a lei fala, e depois a gente vai para o decreto, que ele detalha um pouco mais sobre esse assunto. Então, as competências estão do artigo 9º ao artigo 11. Então, no exercício da sua competência, a União adotará as seguintes providências: legislar sobre produção, é da União; legislar sobre registro, sobre comércio interestadual, sobre exportação, importação, transporte, classificação e controle tecnológico e toxicológico de agrotóxicos e afins. Controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e exportação. Então, quando se fala produção, importação e exportação, a competência é da União. Analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins nacionais e importados. Controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação. Por quê? Porque é uma competência dos órgãos federais. O artigo 10, ele trata sobre as competências dos estados e do Distrito Federal. Então, compete aos estados legislar sobre uso, legislar sobre produção, legislar sobre consumo, legislar sobre comércio, sobre armazenamento. O artigo 9º, ele estabeleceu aqui que legislar sobre produção é uma competência da União. E compete aos estados também legislar sobre produção. Então, é uma competência supletiva. Compete à União e compete também aos estados legislar sobre produção. Isso pode acontecer. Mas veja que legislar sobre armazenamento de agrotóxicos é uma competência do Estado, não é da União. Então, não espere encontrar normas sobre armazenamento de agrotóxicos na esfera federal. Você não vai encontrar lá. Se houver, vai estar na legislação estadual. Já cabe aos municípios legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamento de agrotóxicos. Então, cabe aos municípios legislar sobre uso e armazenamento. Agora, olha só que coisa interessante. O artigo 9º, ele fala das competências da União e ele diz aqui: controlar e fiscalizar a produção, a exportação e importação. É competência da União. Depois, compete aos estados fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno. Então, ele está separando aqui. O que é que compete à União fiscalizar? Compete à União fiscalizar a produção, a exportação e importação. Depois, cai para os níveis estaduais. O uso, quem fiscaliza é o Estado. Consumo é o Estado. Comércio é o Estado. Armazenamento é o Estado. Transporte interno é o Estado. E o que é que o município fiscaliza? Nada. Não é interessante isso? Não é interessante que a legislação estabeleça que o município possa legislar sobre o uso de agrotóxicos, mas não pode fiscalizar? Agora vamos ver o que o Decreto Federal diz sobre as competências. Está lá no artigo 70 ao 76, ele trata da inspeção e fiscalização. A fiscalização dos agrotóxicos é da competência dos órgãos federais responsáveis quando se tratar de estabelecimentos de produção, importação e exportação. Dos órgãos estaduais, uso e consumo dos produtos agrotóxicos. Uso é a competência do Estado. Os estabelecimentos de comercialização, quem fiscaliza é o Estado. Devolução de embalagens de agrotóxicos é o Estado. Transporte de agrotóxicos é o Estado. Embalagens vazias é o Estado. Veja que o decreto não fala aqui sobre as competências dos municípios. Por quê? Porque municípios não podem fiscalizar nada em relação a agrotóxicos.
Então o artigo 71 estabelece quais são as competências de fiscalização dos órgãos federais, dos órgãos estaduais do Distrito Federal, e aí ele trata aqui que a inspeção e a fiscalização serão exercidas por agentes credenciados pelos órgãos responsáveis com formação profissional que os habilite para o exercício de suas atribuições. Então essa já é uma limitação que a legislação estabelece em relação aos agentes com o poder de polícia administrativa. Depois ele trata também que esses agentes de inspeção e fiscalização, no desempenho de suas atividades, terão livre acesso aos locais onde se processem em qualquer fase a industrialização, o comércio, o armazenamento, a aplicação de agrotóxicos e quais as atividades eles podem executar. Executar visitas rotineiras, inspeções e vistorias para apuração de infração, verificar o cumprimento das condições de preservação e qualidade ambiental, verificar a procedência e as condições dos produtos quando expostos à venda, interditar parcial ou totalmente os estabelecimentos, proceder à inutilização da unidade de produto cuja adulteração ou deterioração seja flagrante e a apreensão e interdição do restante de lote. Então aqui você fecha em relação às competências dos órgãos e a gente descobre que no caso dos estabelecimentos de comercialização, quem fiscaliza são os órgãos estaduais. Vou dar um outro exemplo aqui sobre produtos impróprios para utilização ou produtos em desuso. Que são os produtos que já não têm mais registro, que estão lá armazenados em propriedade, que estão vencidos, enfim, produtos sem identificação. Esses agrotóxicos, o que fazer com eles? Infelizmente, para algumas atividades, a legislação é difícil de você encontrar as informações. Então, nesse caso aqui, essa questão vai estar aqui no artigo 6º da Lei Federal de Agrotóxicos. Esse artigo 6º, ele trata, por exemplo, das embalagens dos agrotóxicos. Então, você não espera encontrar essa informação aqui, mas ele está nesse artigo. Está num parágrafo dentro desse artigo. Então, é bom que você leia a legislação inteira e lá dentro você vai encontrar algumas coisas que você não imaginaria encontrar. Então, o artigo 6º, parágrafo 5º, ele diz o seguinte: as empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos são responsáveis pela destinação das embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e comercializados e responsáveis pela destinação dos produtos apreendidos pela ação fiscalizatória e pelos produtos impróprios para utilização ou em desuso. Então, quem é responsável por recolher esses produtos impróprios ou em desuso nas propriedades rurais? As empresas produtoras desses produtos, se os produtos puderem ser identificados, ou comercializadoras, se puder ser identificado a nota fiscal de compra desse produto. Normalmente, não se encontra mais nota fiscal depois de anos, os produtos armazenados nas propriedades rurais. O Decreto Federal também trata desse mesmo assunto, lá no artigo 53. Então, o artigo 53 do Decreto Federal, parágrafo 4º, também trata do mesmo assunto. No caso de embalagens contendo produtos impróprios para utilização ou produtos em desuso, o usuário observará as orientações contidas nas respectivas bulas, cabendo às empresas titulares de registro, produtoras e comercializadoras, promover o recolhimento e a destinação admitidos pelo órgão ambiental competente. Então, se um produtor rural tem produtos impróprios em sua propriedade, o que ele tem que fazer? Ele faz uma relação desses produtos, quantas embalagens, qual é a quantidade mais ou menos. Se for possível identificar o comerciante, ele notifica o comerciante para que o comerciante vá recolher esse produto lá. Se não for possível, ele vai ter que comunicar à empresa fabricante para que eles recolham esse produto e as empresas são obrigadas a recolher na propriedade. Então são dois exemplos de interpretação da legislação aí.